Boa tarde a todos. Se você tiver alguma pergunta e desejar aprender mais da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, pode estar deixando a sua pergunta em algum comentário, que a gente vai lê-la com carinho e vai respondê-la, sendo assim da permissão do Senhor. Também pode nos enviar pelo nosso e-mail, zoeandrade@gmail.com, né, ou Jesué_Silva, né, Jesué_Silva@yahoo.com.br. A gente vai estar respondendo essa pergunta hoje. Estamos vivendo essa pergunta. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E de vez em quando essa pergunta surge, né, no meio do povo de Deus. Né? Nós vamos ler, para responder essa pergunta, Mateus capítulo 24. Né? Mateus capítulo 24, versículo 1. E saindo Jesus do templo, e chegaram-se a ele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios ou a edificação do templo. E Jesus, porém, disse-lhes: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo, ou fim do século, né, ou fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, que não vos turveis, porque é mistério, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestilências e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos ler só até aqui, porque geralmente é por causa desses versículos que nos é feita essa pergunta, que as pessoas têm essa dúvida se nós estamos vivendo no princípio das dores. Essa questão das dores, a gente tem que entender que a ideia aqui é a mesma ideia que é usada no Velho Testamento, a mesma ideia que é usada no Velho Testamento de uma pessoa que está entrando em trabalho de parto. Há várias profecias no Velho Testamento onde Deus fala dessas dores, né, vindo sobre a nação de Israel, e esse aqui é que é o foco, né, vindo sobre a nação de Israel, uma série de eventos, uma série de profecias. Nós não vamos ler esses textos, mas você pode ler o livro dos profetas, né, Isaías, Jeremias, pesquise na sua Bíblia, né, as expressões. Se você tiver uma concordância bíblica, por exemplo, uma chave linguística, não é uma chave linguística, tem a concordância, tem um outro, tem uma palavra-chave, né? De palavra-chave você procura a expressão dores, dia do Senhor, dia do juízo, tribulação, então são sinônimos. Está se referindo ao mesmo período, ao mesmo tempo. É um período que virá sobre a nação de Israel e sobre as demais nações. A gente já falou sobre isso aqui. Sobre a nação de Israel e sobre as demais nações, com o objetivo de prová-las. Né, de prová-las. Aqueles que crerem no Evangelho do Reino, alguns deles serão mortos, né? Isso é relatado no livro de Apocalipse. Outros sobreviverão, né, e entrarão vivos no milênio. E aqueles que crerem no Anticristo, que aceitarem a marca da besta,
serão executados no juízo das nações. E também pelas pragas, né? Pelas pragas que são descritas nessas profecias e no livro de Apocalipse. Então, essa expressão princípio das dores, ela está se referindo a um período específico. Está se referindo a um período específico. Mas muitas pessoas, quando ouvem falar de guerras, rumores de guerras, né? Quando elas ouvem falar de nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, quando elas ouvem falar de pestilências, na nossa época do coronavírus, terremotos, né? Então as pessoas se assustam, mas as pessoas esquecem de ler um detalhe: em diversos lugares. E quando você vai ler o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, e havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais dizendo como uma voz de trovão: vem e vê. O Senhor Jesus Cristo pega o livro selado por dentro e por fora, e ele é o único digno de abrir o livro, e ele vai abrir os selos, né? E esse livro contém as revelações que vai ser mostrada a João ali, que é as coisas que acontecerão, e nesse caso aqui acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Apocalipse deve ser entendido dessa perspectiva. Apocalipse capítulo 1, Senhor Jesus Cristo glorificado e o seu relacionamento com as igrejas. Capítulo 2 e 3, o período da igreja na terra, né? As 7 mensagens às 7 igrejas que retratam, que prefiguram o período da igreja, desde Atos dos Apóstolos até o arrebatamento. Nós estamos no período, eu creio, aí eu tenho que dizer que eu creio, nós estamos no período de Laodiceia. Apocalipse capítulo 4, João é levado ao céu para ver as coisas que depois dessas vão acontecer. O que quer dizer isso? O que são essas coisas depois dessas? As coisas que vão acontecer depois do período da igreja. O texto é claro, né? Vou te mostrar as coisas que depois dessas. E João vai ver essas coisas no céu. João era um dos apóstolos. João foi um dos primeiros no período da graça a crer no Senhor Jesus Cristo. Foi um dos apóstolos. João, de uma certa forma, ele representava a igreja. Então ele é levado para o céu. Ele é uma figura da igreja sendo levado para o céu, para ver as coisas que depois dessas vão de acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja, que é, no caso, o período da tribulação. Capítulo 4 e 5, capítulo 4, ele tem a visão da glória do trono da glória de Deus. Capítulo 5, ele tem a visão do livro selado por dentro e por fora, e que ninguém podia abrir, né? Só o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Cordeiro de Deus. Então, no capítulo 6, ele vai relatar as coisas que vão acontecer depois dessas, as coisas que vão acontecer depois do período da igreja. Então é depois, não é antes. É claro como água, ao ler, ao estudar o livro de Apocalipse, é claro como água. Então, vem e vê. Então João vai ver. Eis que, versículo 2, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, mas o anticristo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada, no caso, as guerras, né? O outro cavaleiro é o cavaleiro da guerra. Então fala disso, né? Vai aparecer o anticristo trazendo uma falsa paz, mas pouco depois essa paz será tirada e haverá guerras. Então várias nações ao mesmo tempo se guerreando. Algumas guerreando diretamente umas contra as outras e outras tendo rumores de guerra. Na época da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas acharam que era o princípio das dores. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra. Também pensaram dessa forma. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí teve o período da chamada Guerra Fria. Veio a Guerra da Coreia.
terminou a Guerra da Coreia. Então, sempre tem quando aparece algum conflito, né? As pessoas pensam que é o princípio das dores, mas não é. A igreja continua ainda na Terra e pode vir a ter terceira, quarta, quinta, sexta guerra mundial. Se a igreja estiver aqui, mesmo que aconteça conflitos e morra muita gente nesses conflitos, ainda não é. Porque a igreja, para acontecer o período da tribulação, a igreja tem que ser levada. Cristo tem que cumprir sua promessa com a igreja. Quando você observa lá em Mateus, você ouve falar a expressão em vários lugares. Parece que é conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Guerras acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Nação se levantando contra nação ao mesmo tempo. Não só superpotências, mas também pequenas potências. Isso ainda não aconteceu. Né? E depois ele fala de terremotos em vários lugares. Por exemplo, acontece um terremoto no Japão, passa-se vários anos, acontece outro nos Estados Unidos, passa-se outros anos, mas ali o texto não está dizendo de terremotos assim, em vários lugares, ao mesmo tempo. O período da tribulação é uma série de juízos que acontecerá com todo o planeta Terra, não só com lugares isolados. E quando isso acontecer, as pessoas que estiverem aqui, né, elas não devem assustar, e é só o princípio. Você vai observando, né, o terceiro selo, e eu vi o terceiro animal dizendo: vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto, que sobre ele estava assentado e tinha uma balança em sua mão, que é no caso a fome, né, a crises de alimentos financeiras, e enfim, em várias questões, né? E depois, no caso, o cavalo amarelo, que fala das pestes, né? Das pragas que virão, das enfermidades que virão nesse período. Então, no caso, se você fazer um paralelo com Apocalipse capítulo 6 e Mateus capítulo 24, você vai entender. Né? O princípio das dores são, no caso, a abertura desses 4 selos. É o início desse período que acontecerá com a Terra, onde Deus irá julgar a Terra, irá julgar o mundo devido à sua impiedade com relação ao Senhor Jesus Cristo, né? E por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Israel por ter rejeitado o seu Messias, as nações por terem rejeitado o Evangelho da Graça, que tem sido pregado, né, nesses quase 2000 anos. Então nós não estamos vivendo o princípio das dores, ainda não é o princípio das dores. Voltando lá a Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, no versículo 3, né? E assentando-se no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, essa pergunta ela é dividida em 3 partes. Quando acontecerão estas coisas? Né? Quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? No caso, a vinda de Cristo, que é a segunda vinda em grande poder e glória, não é o arrebatamento da igreja, tem que deixar bem claro. Né? O arrebatamento da igreja é a vinda de Cristo para a igreja. Quando fala na segunda vinda de Cristo, é a vinda de Cristo em grande poder e glória para julgar os seus inimigos e reinar sobre o mundo o 1000 anos, o futuro reino milenar de Cristo. Né? E esse período da tribulação deve acontecer, tem que acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, em grande poder e glória. Só que para esse período acontecer, a igreja tem que ser arrebatada antes, porque como já vimos, nós respondemos essa pergunta no último estudo, é promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, ele vai tirá-la antes da tribulação. Isso é promessa do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10,
A palavra de Deus é clara em dizer isso, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esse texto mais uma vez, nós já lemos ele no último vídeo, mas vamos ler novamente para ficar bem fixado isso nas nossas mentes, nos nossos corações, né? Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, ou da tentação, ou da tribulação. Te guardarei da hora. Não é te guardarei na hora, mas é da hora, ou seja, fora da hora. E a hora ali é um momento. No momento em que a ira de Deus será derramada sobre as nações, a igreja estará guardada no céu. A igreja estará guardada no céu. E qual é o objetivo da tribulação? Provar, tentar os que habitam sobre a terra. Tem que respondemos já essa pergunta, né? Não estamos ainda vivendo no princípio das dores. A igreja não entrará na tribulação. A igreja não verá o princípio das dores. Mas o Josué, mas então por que esses sinais estão escritos? Se você observar, quem que se aproxima do Senhor Jesus Cristo ali? Né? Uma pergunta levou a outra. Se aproximam os discípulos. Quem eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo? Judeus. E os discípulos ali representam quem? O remanescente de Israel. Aqueles que se converterão ao Senhor Jesus Cristo depois da tribulação. Então, as pessoas que devem estar observando esses sinais são os judeus. Não, então quer dizer que o cristão não deve observar sinais? Então quer dizer que o cristão ele não deve viver uma vida de vigilância e de oração? É claro que ele deve viver uma vida de vigilância e oração, mas sempre a Bíblia, quando fala para o cristão vigiar e orar, é para ele não entrar em pecado, é para ele não cometer pecados, é para ele não ser um motivo de tropeço, de escândalo para os incrédulos. Não é para ele ficar olhando para os sinais do tempo e ficar alarmado e ficar com medo. Porque ele foi salvo por Cristo, ele pertence à igreja de Cristo e Cristo virá buscar a igreja. O cristão ele deve aguardar Cristo, vindo dos céus, para levá-lo para a glória. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação conforme o seu corpo glorioso. Está lá em Filipenses capítulo 3. Uma vez que nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida de vigilância e oração é para nós não sermos, para nós não cairmos em pecado, para nós não sermos pedra de tropeço na vida dos judeus, que necessitam ser salvos por Cristo, e dos gentios, das pessoas que fazem parte do mundo, né, das nações, também para elas não por causa do nosso mau testemunho, da nossa falta de comprometimento, virem a rejeitar o Evangelho da graça. Ser um crente como Josué, eu prefiro viver do jeito que eu estou. Hoje eu li uma mensagem que me deu tristeza no coração, uma pessoa colocando na internet, onde estão os crentes? Aí ela colocando as palavras terríveis que muitos crentes têm falado nesse momento, no lugar do crente estar vivendo uma vida de oração, colocando a nação e as autoridades diante de Deus em oração, nesse momento difícil que está sendo para todo mundo, não estão xingando, usando palavrões, manifestando ódio contra os governantes, contra pessoas que não concordam com a sua ideologia política. No lugar de estar orando, para que Deus dê sabedoria, para que Deus conduza as coisas, né, para que Deus, em sua graça, se assim for da sua vontade, se assim for do seu querer, traga um livramento, uma cura para essa enfermidade, para nós voltarmos a ter nossas vidas normais, a reunir como igreja, a adorar, a lembrar do Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Muitos crentes não têm vigiado, não têm orado, porque têm envolvido-se com política e com politicagem e ofendido as pessoas, dando mau testemunho no lugar de estar usando esse precioso veículo para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Aliás, tem uns que estão aterrorizando as pessoas, dizendo terem sido reveladas e falando de coisas, colocando terror, fazendo terrorismo psicológico no coração das pessoas. Isso sem falar daqueles que estão usando a epidemia para enriquecerem-se.
vendendo óleos, toalhas ungidas, óleos ungidos, máscaras ungidas para as pessoas. Um bando de, não tem outra palavra para mim usar, mas de pessoas de mau caráter. Isso é uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa dessa nunca serviu o Senhor. Fala que é cristão, se diz líder de uma religião, de uma denominação religiosa, mas ele é um mau caráter, porque está usando de um problema para se enriquecer, tirar dinheiro das pessoas, o pouco dinheiro que as pessoas têm. Então toma cuidado com essas pessoas, vá para a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Eu vou deixar isso bem claro, com toda a autoridade na palavra de Deus. Há outras perguntas que eu preciso responder, mas nós não estamos vivendo o princípio das dores. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu falo a igreja do Senhor Jesus Cristo, estou me referindo ao grupo dos salvos, aqueles que têm arrependido de seus pecados e crido no Senhor Jesus Cristo no tempo presente. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está aqui na terra. E qual é a função da igreja? Interceder diante de Deus pelas pessoas que ainda não são salvas, que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, que ainda não têm o perdão dos seus pecados.